Quero cumprimentar a amada igreja na doce e na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também cumprimentar os pastores na pessoa do pastor Oswaldo Júnior e dizer que eu e a minha casa temos gratidão a Deus por fazermos parte de uma igreja que temos pastores que tem a Bíblia como a nossa carta magna, como a nossa constituição do reino de Deus a que fazemos parte. Como o nosso pastor sempre diz, a Bíblia para nós é a inerrante, a imutável, a eterna, a infalível, a gloriosa, a santa, a bendita palavra de Deus. E nós nos sujeitamos a ela. E isso é tão interessante que a própria Bíblia diz: quando a lei dos homens contrariam a lei de Deus, importa a nós obedecermos a lei de Deus. E nesse ponto, então, desobedecermos a lei dos homens. Que Deus possa nos capacitar para andar nesses caminhos. Eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações, nessa manhã de domingo, que tem como tema os 6 pilares bíblicos do casamento. O casamento é um assunto de interesse geral daqueles que são casados, daqueles que pretendem se casar um dia, daqueles que já foram e porventura hoje não estão mais. É um assunto que interessa a todos nós. E existe um casamento bíblico, um casamento conforme instituído por Deus. E eu quero tomar como parâmetro desta mensagem o livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo de número 24 e também o 25. A Bíblia nos diz assim, podemos acompanhar no telão: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O primeiro pilar do casamento é o pilar da heterossexualidade. A palavra de Deus nos diz, neste versículo de Gênesis 2, 24, que o homem deixa a casa dos seus pais e se une à sua mulher. No nosso país, até o ano de 2011, o casamento era fundamentado. Me desculpe. Nesse pilar da heterossexualidade. Tanto a nossa Constituição da República, quanto a nossa legislação civil, o Código Civil, que disciplina o casamento, eram concordes e uniformes em reconhecer o casamento bíblico e heterossexual. Porém, no ano de 2011, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, passou-se em todo o território nacional a ser admitido, como todos sabem, o casamento homossexual ou homoafetivo. E o Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, regulamentou e normatizou que em todo o Brasil fossem lavrados e feitos casamentos civis no pilar da homossexualidade. A principal diferença entre o casamento criado por Deus, heterossexual,
do casamento criado pelos homens, o homossexual, é que o primeiro é frutífero e o segundo é estéril. É que no primeiro, no casamento divino, o ser humano pode cumprir o primeiro mandamento de Deus. Porque quando Deus criou Adão e Eva e instituiu o casamento, Ele nos deu um primeiro mandamento: que nós fôssemos frutíferos, que nós crescêssemos e que nós nos multiplicássemos. Então, o casamento divino permite que nós nos sujeitemos e obedecemos o primeiro mandamento de Deus. E o casamento humano, o casamento criado pelos homens, ele nos impossibilita de obedecer a Deus. E ele nos coloca de plano numa situação de rebeldia ao próprio Deus. A Bíblia diz em Levítico 20:13, eu quero dar um exemplo de um versículo do Velho Testamento e um versículo do Novo Testamento a respeito desse assunto. Quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. No Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, versículo de número 26, um versículo do Novo Testamento a respeito desse assunto, a palavra de Deus nos diz, nós vamos ler o 26 e o 27, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O segundo pilar do casamento bíblico é o pilar de um casamento monogâmico. A Bíblia diz que o homem deixa a casa dos seus pais e se une à sua mulher. Está no singular. Não diz que o homem deixa e se une às suas mulheres. A Bíblia diz que Deus criou um homem chamado Adão para uma mulher chamada Eva. E Deus instituiu este casamento. Deus, certa ocasião, disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora, não umas ajudadoras. E a gente pode ver claramente também no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 2, uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele nos diz em 1 Coríntios 7, 2, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, no singular, e cada uma tenha o seu próprio marido, no singular, de sorte que, aos olhos de Deus, tanto a poliginia, que é um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, que é uma mulher ter mais de um homem, todas as formas de poligamia são contrárias ao casamento bíblico, ao casamento que foi instituído por Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um projeto de lei 3369 de 2015, do deputado Orlando Silva, do PCdoB do Estado de São Paulo, que cria o Estatuto das Famílias do século XXI. Embora hoje no Brasil seja vedado a poligamia, por meio de um artigo do nosso Código Penal, artigo 235, nós temos um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, em que se cria um Estatuto das Famílias do século XXI, onde no seu artigo 2º dispõe: são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, que para este fim se constituam e que se baseiem no amor,
na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Nesse caminho também teremos, num futuro não muito distante, o reconhecimento legal pela lei dos homens de todas as formas de poligamia, 2 homens casado com 2 homens, ou 2 mulheres, 3 mulheres casadas com mulheres, ou 2 homens casados com 3 mulheres. Isso é o que está sendo discutido. E existe no Brasil um Instituto Brasileiro do Direito de Família, que tem como um dos seus membros o doutor Marcos Alves da Silva, e ele tem um livro, cujo tema do livro é Da Monogamia, a sua superação como princípio estruturante do direito de família. O jurista Rui Barbosa, certa feita, disse que a família é a célula máter da sociedade. Nós temos um livro escrito por um americano chamado Carl Zimmerman. Ele é sociólogo, ele é historiador, formado em Harvard, e não era evangélico. E ele escreveu esse livro, Família e Civilização, em 1947. Ele fez um estudo a respeito das grandes civilizações e do seu declínio, da sua queda, em algumas delas até do seu desaparecimento. E ele conseguiu identificar como raiz comum que levou à queda dessas civilizações a desintegração da família. Como, por exemplo, um ponto comum da sua obra, nesse campo de estudo e de pesquisa, a perda do valor do matrimônio como algo sagrado. Como, por exemplo, a banalização do casamento com a aceitação indiscriminada do divórcio. O divórcio hoje, em alguns países, ele é maior do que o número de casamentos. Ele mapeou que a promiscuidade sexual nesses países levaram à sua desintegração e à sua queda. Amados, é muito importante nós pontuarmos que nós, como igreja, nós não temos uma luta, nós não temos uma homofobia, nós não temos uma estratégia para pelejar contra as pessoas que escolhem esse caminho da homossexualidade, ou da poligamia, ou do divórcio, que até algum tempo atrás era proibido e hoje é aceito. Nós não temos nenhum sentimento contra essas pessoas. Pelo contrário, nós a amamos, assim como Deus. Porém, nós temos, assim como Deus, um compromisso de pregar a palavra de Deus, como a nossa Constituição, como aquilo que norteia a nossa vida. Não com o intuito de constrangê-los e de obrigá-los a agir como nós agimos. Pelo contrário, se o próprio Deus, que é onipotente, que poderia fazer com que todos, indistintamente, se sujeitasse à sua vontade, não o faz, Deus dá liberdade ao homem. E nós, muito mais, não o faremos. A todos é dado o direito de seguir o caminho que quer seguir. Agora tem uma questão muito interessante. E isso é papel nosso como igreja. É pregar aquilo que Deus criou, ensinou e deseja para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo de número 11. Romanos 14, 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará,
e toda língua confessará que sou Deus. Versículo de número 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, todo ser humano, um dia, vai ser colocado diante de Deus. E o julgamento de Deus para com o ser humano não vai ser com base na Constituição do Brasil, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, não vai ser com base naquilo que a sociedade aceita, não vai ser com base naquilo que as pessoas praticam. Não, Jesus disse, a palavra que eu tenho posta em João 14, 48, ela vos julgará no último dia. Nós seremos julgados todos, grandes, pequenos, pela lei de Deus. Então o papel nosso como igreja é apenas advertir, e as pessoas escolhem o caminho que quer seguir, e nós respeitamos isso. Mas numa voz profética, nós pregamos aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Eu quero que os meus filhos tenham casamentos bíblicos dentro do princípio da heterossexualidade e da monogamia. O meu filho de 18 anos, o João, ele vai se casar com uma mulher, e uma mulher crente, e de preferência da IBN Cristo Rei. Sabe por quê? Porque a irmã dele, de 24 anos, que já se casou com um homem crente, está junto com ele, estão unidos, estão na procura, estão nos bastidores, estão vendo se a menina é temente a Deus, estão vendo se ela tem princípio bíblico, se ela gosta de orar, porque crente, ele se casa com crente para a glória de Deus. O terceiro pilar do casamento bíblico é o pilar da emancipação. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Os cônjuges deixam a casa dos seus pais. O casamento, antes de haver uma união, há uma separação. E todo o processo sadio de discipulado, de criação de filhos, ele aponta para uma emancipação. Jesus, num primeiro momento, em Mateus 11:28, ele chamou os discípulos, vinde a mim. Num segundo momento, em Mateus 16:24, ele fala, olha, agora, se vocês quiserem vir, venha após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus, em Mateus 28:19, agora então diz, chegou o momento de emancipá-los. Vão por todo o mundo, ensinem a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz no Salmo 127:4 que os nossos filhos são criados como flechas na mão do valente, e flecha ela serve para ser lançada. Então, jovem que pretende se casar, você vai precisar se emancipar dos seus pais de forma geográfica. Você vai precisar ter uma casa, você vai precisar ter um lar. Uma árvore não cresce na sombra, ela precisa de um lugar ao sol. Você vai ter que se emancipar dos seus pais financeiramente. A família abençoada do Salmo 128, ela come do trabalho das suas próprias mãos. Não que seja errado os pais, num primeiro momento, até auxiliar os filhos, porque eu fiz isso em relação à minha filha, a Isabela. Até hoje, ajudo, mas a dependência ad eternum, ela é sinônimo de doença, e Deus não quer isso. Deus quer que os nossos filhos sejam criados e educados para serem independentes. Aliás, o grau de emancipação dos meus filhos representa o sucesso da minha criação em relação a eles, e eu desejo que os meus filhos sejam maiores, melhores do que eu, em todas as áreas da vida. Precisa haver emancipação emocional. É muito triste quando há um casamento e, por exemplo, a sogra fica competindo com a nora o amor do filho, a dependência do filho. É muito triste, né? A mamãe vai na casa do casal e ela pergunta para a esposa, você está fazendo a comidinha que ele gosta, do jeito que eu fazia? Você está lavando as roupinhas dele e passando exatamente como a mamãe fazia? Você está fazendo aquele bolinho, aquele chazinho, dando aquela mamadeirinha para ele dormir?
E Deus não quer isso. Deus quer que haja uma emancipação emocional e que o novo casal tenha maturidade, tenha inteligência emocional, tenha, nos dizeres do pastor Josué Gonçalves, couro grosso, mente larga e coração mole. Deus deseja que os casais tenham resiliência, e é no problema do dia a dia que isso vai acontecer, que isso vai se formar. Então, os filhos precisam se emancipar, deixando a casa dos pais, mas a mesma Bíblia que os manda deixar, também os manda honrar. E nesse princípio, você jovem, quem aqui não é casado? Você jovem que pretende se casar, Deus manda você deixar, mas manda você honrar. O seu casamento precisa ser abençoado pelos seus pais. O seu casamento precisa ser abençoado pelos pastores da igreja. Ah, não, pastor, eu vou escolher quem eu quero. Isso é problema meu, isso não é da conta dos outros. Não. Essa é uma decisão depois da nossa salvação, mais importante da nossa vida, porque nós vamos ver aqui que o casamento bíblico, ele é por toda a vida. E muitas vezes você, no processo de escolha, ainda é imaturo, e você pode escolher errado. E todos estão dizendo para você, olha, não vai por esse caminho. Então Deus manda você honrar os seus pais, e a sua escolha, ela deve ser aprovada pelos seus pais. Foi assim lá em casa. Nós aprovamos o casamento do Renan com a Isa, e tem sido abençoado para a glória de Deus. O Salmos 11:3 diz que, perecendo os fundamentos, o que pode fazer o justo? E também nesse processo de emancipação, você tem que ter obediência à palavra de Deus, porque você pode escolher sim quem você quiser. Deus não escolhe cônjuge para ninguém. A única vez que ele escolheu foi para Adão e Eva, e deu problema. Então ele não faz mais isso. Deus não faz mais isso. Ele te dá liberdade. Só que ele impõe um limite. Ele diz, olha, você escolhe quem você quiser, desde que seja no Senhor. Em outras palavras, Coríntios 7:39 e 2 Coríntios 6:14, não te prenda a um jugo desigual. Que sociedade há entre a justiça e a injustiça, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial? Que parte tem o crente com o descrente? E Deus dá esse limite, porque o casamento já não é fácil. Imagina você se casando com alguém que não tem a mesma fé que a sua. Certamente, se tem problema dentro do casamento bíblico, imagina no casamento antibíblico, naquele casamento que não foi projetado por Deus. O quarto pilar a respeito do casamento é o pilar do esforço. E esse, sem dúvida, é um dos pilares mais importantes do casamento. Como o casamento dá trabalho, né? Paulo disse assim, olha, eu vou dar um conselho para os casados, não se separem. Eu vou dar um conselho para os solteiros, não se casem. É que nem passarinho na gaiola. Quem está dentro quer sair, e quem está fora quer entrar. Paulo disse assim, olha, não que seja pecado, quem casa faz bem, mas quem não se casa faz melhor, e eu quero poupar você de ter tribulação na carne. Quem que nunca mordeu assim, ó, com vontade de enforcar a mulher? É uma mulher chata, né? Que mulher que já não chorou falando, Deus, que homem grosso, que homem cavalo é esse, Deus? É tribulação, portanto, existe um pilar do esforço. Quando a Bíblia diz que o homem deixa e ele terá que se unir, se apegar à sua mulher, esta palavra, na sua origem etimológica, significa aquilo que é conquistado por meio do esforço, por meio de trabalho, por meio de investimento, e investimento pesado. Agora, eu só vou me esforçar por algo se aquilo tiver valor e se eu entender o significado e se aquilo tiver significado para mim. Porque, amados, no entendimento de casamento que o mundo tem, por que as pessoas vão se esforçar?
No entendimento de casamento que o mundo tem, quando a casa está pegando fogo, eu tenho uma saída de emergência que é tão fácil, chamada divórcio. No entendimento do casamento que o mundo tem, se eu estou tendo problema, se ela tem gênio incompatível ao meu, é muito mais fácil eu largar e eu arrumar outra. No entendimento do mundo, o casamento é algo descartável, eu caso e eu me descaso quantas vezes eu quiser. Mas eu preciso ter na minha vida o entendimento do casamento como algo que nasceu nos céus, não nasceu na terra. Como algo que nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do homem. Eu preciso entender que o casamento bíblico, depois de consumado, ele passa a ser da vontade de Deus. Você não se casou com a pessoa errada. Você está casado com a pessoa certa, muitas vezes agindo de forma errada. Eu preciso entender que Deus ama o casamento, como nos diz a palavra, e odeia o divórcio. Eu preciso entender que o evangelho se resume a um casamento. A Bíblia diz que Jesus deixou a casa dos seus pais e ele veio para escolher uma noiva. E ele trabalha dia e noite em favor da noiva, para apresentá-la como uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga e sem coisas semelhantes a essa. Eu preciso entender que a nossa história começou no Éden com um casamento e ela vai terminar no Apocalipse com um casamento entre nós e Cristo. Eu preciso entender que casamento é prioridade no coração de Deus. E se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar aquilo que Deus ama e eu tenho que odiar aquilo que Deus odeia. Então, se esta noção de casamento está escrito na tábua do meu coração, eu vou valorizar aquilo que Deus valoriza. E eu vou investir pesado no meu casamento, na minha família, porque isso está no coração de Deus. Quer ver que coisa interessante? O casamento é uma aliança de sangue. Todos nós sabemos que a paternidade e a maternidade é uma aliança de sangue, não sabemos? Um casal tem um bebezinho, aqui vieram apresentar os bebês. Bebezinho dá um trabalho. Trocar fralda, dar mamadeira, tem que ficar gente 24 horas cuidando até. Nós estamos com um de 3 anos e pouco lá em casa, você não pode descuidar. E você faz, e você trabalha, e você luta, e você investe. Deixa eu te perguntar, uma mãe abandonar um filho, um pai abandonar um filho, não nos causa repulsa? Não existe um estigma social em relação a isso? Por quê? Porque nós entendemos claramente, é uma aliança de sangue. Eu digo, ele é carne da minha carne, ele é osso dos meus ossos, ele tem o meu DNA. Deixa eu te falar uma coisa, o casamento é uma aliança de sangue muito mais forte do que essa. Deus não colocou pais e filhos no Éden. Deus colocou um marido e uma mulher. O casamento vem antes da paternidade. O casamento suplanta a relação que eu tinha de filiação, porque eu deixo a casa dos meus pais. Filhos são temporários, nós criamos filhos e nós vamos emancipá-los, nós vamos lançá-los. Filhos são temporais, mas o cônjuge é permanente. É tão mais forte, porque Deus permite você emancipar os filhos, Deus permite você ser emancipado dos seus pais, mas Deus diz, aquilo que eu uni em casamento, o homem não separa. Então, eu vou envelhecer ao lado da minha esposa, com a graça de Deus. De sorte, amados, que eu posso dizer nesta manhã, o seu casamento deve ser, depois de Deus, a maior prioridade da sua vida. Se o seu cônjuge não estiver sendo uma prioridade na sua vida, se o seu cônjuge não for a pessoa mais importante na sua vida,
Se você estiver dando mais importância a qualquer outra pessoa que não seja o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, o seu patrão, você está agindo de forma contrária à vontade de Deus. Depois do Senhor, a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. Ela tem que receber mais do meu amor, do meu cuidado, da minha atenção, do meu carinho, do meu tempo, do meu dinheiro. Ela tem que ser prioridade na minha vida. Se não for, tem algo errado. Não, eu quero primeiro me formar, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém. Você mata o seu casamento em nome do sucesso, e não existe sucesso que compensa o fracasso da sua família. Então nós vamos trabalhar forte e firme pelo nosso casamento. Vamos trabalhar duro, vamos investir tempo. Você ama a sua esposa e estar junto com ela nas tarefas domésticas? Lava prato? Lava prato? Varre o chão? Eu dei um trabalho essa semana para os homens lá do Casados para Sempre. Eles tinham que dar banho na esposa, esfregar ela todinha, pentear o cabelo delas. E aí uma irmã disse assim, mas pastor, eles vão fazer isso já querendo aquele negócio. E o intuito não era esse. Porque quando eu fiz isso para minha esposa, foi um dia que ela estava mal, que ela estava emocionalmente abalada, e foi um ato de serviço, de amor e de carinho, sem segundas intenções, embora... Você sai para andar de bicicleta com ela, você vai ao parque de mão dada com ela, você investe um tempo só para você e ela. Eu costumo dizer que tem a quarta-feira da vitória. Eu pego na mão da Carmen, a gente vai para a chácara, e lá o bambu cai a folha mesmo. É um momento nosso, nós precisamos disso, nós precisamos beijar mais na boca, nós que somos casados, eu estou falando para os casados agora. Toda atividade sexual fora do casamento é pecado. Você tem investido na sua vida matrimonial através de cursos como a igreja oferece? Você fez o Casados para Sempre? Você participa de congresso, você adquire livros, você lê a Bíblia naquilo que se refere a isso, você tem investido nisso? Investimento emocional dentro do casamento, você tem cuidado das emoções da sua família? Você tem tido prazer em dar à sua mulher, à sua esposa, uma qualidade de vida, dizendo assim para ela, amor, vai hoje tomar um chá com as suas amigas, tenha um tempo de qualidade com elas. Você tem tratado os membros da sua família, a sua esposa, com palavras doces, ainda que seja maltratado com palavra dura. Você tem elogiado a sua esposa publicamente e tem defendido ela publicamente quando ela é maltratada, seja pelos seus filhos ou seja por quem quer que seja. Casamento demanda investimento material. A mulher, ela fala entre linhas. A Carmen, às vezes, ela põe a mão no cabelo assim, ó. Ela olha no espelho, faz uma cara de, não estou gostando desse cabelo. Aí ela está querendo dizer para mim assim, ô miserável, paga para mim ir no cabeleireiro. Esses dias para trás, ela foi, né? Eu estava na rua assim, apitou o cartão, pim, R$315. Eu falei, gasto 18, 20 para cortar o cabelo. Corto lá no barbeiro da esquina. Aí dali a pouco apitou de novo, R$315. Eu liguei para ela, Carmen, tem alguma coisa errada? Ela, não tem nada errado não, foi uma no débito e outra no crédito. Custa caro, esse negócio de mulher, de casamento custa caro. Eu tenho que investir no salão, no cabelo, nas roupas, nas unhas. Nem que eu tenha que andar com roupa velha. E é uma coisa interessante que eu achava que isso era frescura. Eu achava, isso é frescura de mulher.
Aí minha sogra, com 76 anos, na pandemia, sem poder sair de casa, com 1,5 pulmão, todo mês. Ia alguém lá pintar o cabelo dela, fazer as unhas dela, andando com roupa bem alinhadinha, e eu virava para ela e falava assim, vó, para que isso você não vai sair para namorar? Ela dava uma risadinha assim. É necessário, a mulher precisa disso, ela necessita disso, e eu preciso, como marido, investir nisso. Você tem investido na vida espiritual da sua família? Tem orado juntos? Amados, nós precisamos investir em fazer o outro feliz. Diga assim comigo: no que depender de mim, a minha família será a família mais feliz da terra. Nós precisamos investir na felicidade daqueles que são nossos. Dependa, mulher, naquilo que depender de você, fazer com que o seu marido seja um homem que vive sorrindo. Ele vai chegar no trabalho sorrindo, com cara de quem viu um passarinho verde, e as pessoas vão dizer, mas por quê? Por que você está tão feliz assim? E ele vai responder assim, é por causa dela. É por causa daquela mulher que eu tenho lá em casa. Ela me faz feliz. Ela alegra o meu dia. A Bíblia nos orienta em relação a esse investimento no casamento, do unir-se-á, em relação às mulheres, para que elas não sejam chatas. Olha que coisa interessante. Se o casamento é uma viagem, eu vou ter que viajar ao lado da minha esposa por toda a vida. Como é triste você viajar ao lado de uma mulher chata. Tinha uma mulher que ela era tão chata, que ela foi pedir para o pastor que queria se divorciar, que o casamento estava arrebentado. O pastor falou para ela assim, eu vou te ensinar uma simpatia. Mas pode pastor ensinando simpatia? Ele falou, não, você vai tomar um golinho de água e não vai engolir. Na hora que o teu marido chegar, você põe um golinho de água na boca e não engole. Na hora que ele for dormir, aí você pode engolir. Ela fez isso 15 dias e voltou lá, pastor, meu casamento está um sucesso, está uma maravilha. Deus entrou com providência, um milagre aconteceu. Resolveu o problema. Irmã, para de brigar com esse marido, para de reclamar da vida. Olha o que a Bíblia diz, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. E a Bíblia diz, nesse investimento, nesse esforço de me casar, que o homem não pode ser um homem cavalo. Tem um homem grosso, tem homem que é pior do que coice de mula, é pior do que laço de argola. Eu trabalho feito um maluco para dar comida aqui dentro de casa. Comida a gente dá para cachorro. Aliás, não é você que trabalha e não é você que dá, tudo vem de Deus. A mulher, ela gosta de atenção, ela gosta de olho no olho. Tinha um homem tão grosso que no dia que ele casou, ele chegou para a mulher e disse assim, olha, eu vou te falar hoje que eu te amo. Se isso mudar, eu te aviso, mas não fica me enchendo o saco com esse negócio, você me ama, você me ama. Nós não podemos ser assim, nós temos que falar todos os dias, temos que ser pródigo nos elogios e avarento nas críticas. Minha mulher é a mulher mais linda desse mundo. Eu amo ela. Eu quero viver ao lado dela. O conselho bíblico para nós, maridos, é esse. Não seja grosseiro com ela. Colossenses 3,19. Em 1 Pedro 3,7 é que nós temos que tratar ela como um vasinho frágil de porcelana, uma joia, uma peça preciosa, porque essa é a vontade de Deus. A verdade, amados, nós nos casamos todos os dias a depender das nossas palavras, das nossas ações, da forma como nós portamos, ou nós nos separamos todos os dias. E não adianta você querer dizer assim, eu não vou me esforçar, eu não vou trabalhar, eu não vou investir, eu vou deixar as coisas como estão, e eu vou ver no que vai dar.
Não adianta. Se você fizer isso, vai morrer, vai secar, o teu casamento vai se extinguir. O quinto pilar é o pilar da fusão, da comunhão. A Bíblia diz que o homem se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. É impossível nós andarmos de mão dadas no casamento, cada um querendo ir para uma direção. Amós diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A comunhão é tão profunda que a Bíblia diz que o corpo da minha mulher é meu e que o meu corpo é dela. Nem o corpo nos pertence no casamento, mas os nossos corpos, eles são nossos, ele não é meu. Morre o eu para nascer o nós, morre o meu para nascer o nosso, morre o meu celular para nascer o nosso celular. Não tem questão de senha. O meu Facebook é o Facebook dela, o meu Instagram é o Instagram dela e o dela é meu e vice-versa. Morre a minha casa, nasce a nossa casa, morre a minha conta no banco e nasce a nossa conta no banco. Morre o meu cartão de crédito e nasce o nosso cartão de crédito. Amados, vocês concordam com isso? Aí vai chegar na segunda-feira, ela vai cutucar: ó, você disse amém, né? Tinha uma mulher tão complicada numa igreja aí, que ela emprestava dinheiro a juro para o marido. Na nossa casa não vai ser assim. Nós vamos ter comunhão, porque comunhão é uma unção celestial. Nos céus nunca se houve um desentendimento familiar. Nós temos uma família nos céus, o Pai, o Espírito que representa a mulher e o Filho, Jesus. Nunca nos céus eles brigaram, nunca eles se desentenderam, nunca um saiu tendo uma divergência com o outro. E essa é uma unção celestial, que ela vai entrar no nosso coração e na nossa casa, e nós vamos andar em comunhão, e nós vamos respeitar uns aos outros para a glória de Deus. O nosso casamento e a nossa família vai ser como um trabalho em equipe, vai ser como um jogo de peteca, não é como luta de boxe, nem como cabo de guerra. Toda casa onde há contenda, onde há briga, onde há discórdia, onde há desunião, a unção que está sobre ela, nos diz Tiago 3,15, não vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Todas as vezes que há desentendimento numa casa, tem o dedo humano ou satânico nisso, e Deus não quer isso para nós. Deus quer que eu não seja adversário da minha esposa. O sucesso dela, social, financeiro, profissional, ministerial, não me causa inveja, medo, desejo de sabotagem. Pelo contrário, eu aplaudo, porque o sucesso dela é o meu sucesso também. O cônjuge bem-sucedido não pode se ensoberbecer e menosprezar o outro. Pelo contrário, ele deve valorizar o outro naquilo que o dinheiro, a fama, a posição social não compra: amor verdadeiro e fidelidade. A falta de comunhão dentro de uma casa gera maldição. E maldição não da parte do diabo, maldição da parte de Deus. Deus não está medindo forças com o diabo. Nós muitas vezes não cumprimos o preceito bíblico e somos vítimas de uma maldição que nós mesmos demos causa, por não andarmos em comunhão dentro do nosso lar. E o último pilar a respeito do casamento está em Gênesis 2:25. E ambos estavam nus e não sentiam vergonha. É o pilar da integridade. Eu tenho uma história de vida terrível. Eu, com 7 anos, fui vítima de abuso sexual, estupro de vulnerável. Eu tive envolvimento sexual com menino, com menina. Eu, quando namorava minha esposa, tinha várias outras namoradas. Eu, quando me casei com 20 anos de idade, era um homem adúltero. Me relacionava com prostitutas. Eu tinha tudo para dar errado. Mas quanto mais eu tenho que ser grato, porque Ele mesmo assim me amou, me alcançou, me transformou.
A integridade tem que estar dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque é possível um homem ser marido de uma só mulher e de viver em santidade e em fidelidade. É possível os nossos filhos ser criados numa vida santa. Não é porque Satanás me manchou, me sujou, isso tem que se reproduzir na vida dos meus filhos. Não. Sabe por quê? O meu menino tem 18 anos. E eu falei para ele assim: João, na hora que você entrar na faculdade, você pode namorar. E esses dias, ele já fez os 18 anos, foi tirar a carta, eu falei assim: meu filho, você quer já começar a namorar? Ele falou: não, pai, eu vou esperar entrar na faculdade. E eu falei isso um dia para um amigo meu, um desembargador do TRE, que o meu filho estava guardando a sua sexualidade para o casamento. Ele falou assim: você é doido, você está maluco? Eu disse: não, eu estou andando nos caminhos do Senhor até que Ele venha. A minha filha, eu tendo tido uma história toda arrebentada, ela namorou o Renan dentro da igreja, namorou um namoro santo e se casou, para a glória de Deus, guardando a sua sexualidade para o casamento. Nós não podemos viver por meio de um verniz religioso. O que é mais importante para nós? O nosso caráter ou a nossa reputação? Porque reputação é a imagem que nós construímos a respeito de nós mesmos para os outros. Mas caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. Na igreja não é difícil ser crente. O difícil é a gente ser crente lá dentro do nosso quarto. Lá dentro do nosso quarto, às vezes a gente está com o celular na mão. Eu sou homem, saí de uma condição das trevas, Jesus me transportou para a sua maravilhosa luz, mas eu me peguei esses dias sentado no vaso, e eu comecei a correr o dedinho, como você faz lá, no celular. Tac, 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 tac. Deixa eu falar uma coisa para você. O olhar do homem não para num carro, não para num cachorrinho. A Carmen pega assim: ai, que bonitinho, Lu, cachorrinho, cachorrinho. O olhar do homem para, sabe no quê? Naquela fotografia indecente de uma bunda, daquilo que o meu amigo Rubinho chama de espingarda de matar crente. E Deus está lá. E às vezes a gente precisa arrancar o nosso olho direito, a gente precisa arrancar a nossa mão, e a gente precisa ter integridade e nos ajoelhar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não quero isso para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, porque nós precisamos estar nus uns diante dos outros, sem nos envergonhar, para a glória de Deus. Amém?